Fala pessoal, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô tentando ficar, porque tô recuperando de uma gripe aí, mas graças a Deus estou me recuperando, creio que em breve vou ficar bem. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, eu tive essa ideia depois de ontem, após minha terapia. Eu conversei bastante com o meu psicanalista sobre um tema de como o livro pode se tornar o nosso abrigo. E como, né, na minha experiência aí de vida, ele se tornou e ele é muitas vezes o meu abrigo, né? E em qual sentido que eu falo isso? Eu comecei a ter essa ideia depois que eu comecei a ler um livro da Anne. A Anne é uma colega de sala, né? Eu estudei 1 ano e meio de letras, para quem não sabe. Eu a conheci lá na graduação e ela, escritora, ela tem um livro que chama Palavras ao Vento. E eu comecei a ler esse livro, né, nesse final de semana. E assim, tem alguns poemas que estão me marcando muito. É uma coletânea de poesias, assim, de poemas, sobre pessoas, lugares, experiências, várias coisas assim. E aí eu li um poema logo no início, assim, que me marcou muito e que me fez até falar com o meu psicanalista sobre esse tema. Porque o livro, ele já foi, muitas das vezes para mim, algo como fuga da realidade, no sentido de que, como eu já, né, troquei de escola várias vezes, já conheci pessoas, tive que me inserir em novos ambientes em curto espaço de tempo, e durante muito tempo da minha vida eu fui mais tímido, eu não tinha outra alternativa senão ficar recluso no meu canto, sempre com um livro. Então eu sempre tive esse costume de carregar um livro comigo, né? Eu tenho até hoje. Se eu vou ficar numa fila de um banco, se eu vou ter que pegar um ônibus, alguma coisa, eu sempre tenho que ter um livro. Algo para poder passar o meu tempo ali e poder, não só, como se diz, né, usar esse tempo para produzir algo, mas porque já criei tanto esse hábito, eu gosto tanto, que eu sempre gosto de carregar um livro comigo. E durante muito tempo o livro foi uma fuga da realidade em vários momentos, porque eu não compreendia a realidade em que eu estava inserido. E a conversa que eu tive com o meu psicanalista ontem foi que hoje o livro já não é mais uma fuga da realidade. Na verdade, hoje eu utilizo o livro como uma forma de compreensão da realidade que eu estou inserido e de outras realidades. E assim, né, a gente no processo ali de análise ali acaba descobrindo muita coisa. E eu conversando e falando isso fez muito sentido. Porque eu falei do poema, eu vou ler ele é bem curtinho, o livro da Anne, né, Palavras ao Vento, que eu mostrei. Um livro maravilhoso, sabe? Eu recomendo todo mundo escrever, se inscrever, não se inscrever, né, seguir ela nas redes sociais, eu vou ver se eu coloco aí na descrição também. Tô gostando muito desse livro, ela deixou até um autógrafo pra mim, eu comprei numa feira que a gente fez lá na ONG lá. E assim, logo de cara, na página 7 do livro, tem um poema dela que chama Livro, que foi o que me fez ter esses insights assim. E ele fala assim: livro, cheio de histórias, cheio de aventuras. Livro, às vezes acho que você é meu único amigo. Livro, você me inspira, me faz tentar seguir meu caminho. Você me ajuda nas horas vagas, me faz companhia quando estou sozinha. Você me fez conhecer o mundo e me faz viajar sem passagem e sem volta. Você me faz feliz, sem querer nada em troca. Então, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, uau, não é só comigo que isso acontece, né? Eu consigo enxergar na literatura como um todo uma forma de abrigo para momentos ruins, em que a realidade às vezes não está tão legal, mas também uma forma de abrigo em que tudo tá ok, mas eu quero encontrar o meu cantinho também. Então, assim, o livro ele pode se tornar um abrigo para todos nós, né? Leitores, pessoas que ainda não são leitoras, por quê? Quando a gente está lendo o livro, ele traz algo que às vezes outra mídia não consegue trazer, né? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto muito porque o livro ele permite com que a gente tenha mais atenção naquilo que a gente está lendo, para a gente poder compreender o que está escrito de fato. E a gente entra num processo de quase que hiperfoco. A gente está focado naquela história, está focado naquele texto, a gente quer aprender algo através do livro, a gente tem que estar imerso mesmo naquilo. E comigo não foi diferente. Vou contar um episódio que eu falei ontem com ele, com o meu psicanalista, que foi muito interessante na minha vida.
foi quando eu li a primeira vez uma obra do Stephen King, que é um dos meus autores favoritos, e eu li Carrie, né, que deu origem ao filme Carrie Estranha e tudo. E o livro Carrie, ele foi publicado em 1970, né? Eu acho que foi um dos primeiros livros publicados por ele também. E ele fala basicamente de uma menina que ela sofre bullying na escola, tem uma mãe fundamentalista religiosa, ela é muito repressora assim e tal. E ela começa essa menina, a Carrie, começa a ver que ela começa a desenvolver algumas habilidades telepáticas, consegue mover objetos. E aí ela usa dessa artimanha para vingar, né, e para ir atrás daqueles que estão fazendo essa coisa ruim com ela. É um livro de ficção, claro, né, tem que deixar bem claro isso. E ele usa desses elementos de suspense, de terror e fantásticos para poder mostrar algo muito mais forte do que a própria história em si, né? E eu lembro que eu falei isso com ele porque quando eu li esse livro, eu tive de cara a experiência de encarar de que, uau, o bullying acontece. Eu li esse livro com meus 15 anos, mais ou menos. Peguei emprestado do meu tio na época. Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava usando o livro para poder fugir da realidade, para poder imergir em um cenário imaginário, eu pude compreender mais da minha realidade, porque o autor, ele trouxe coisas que a realidade permeava e sempre permeou, que é a questão do bullying em si. Então ele usou de uma ficção para exemplificar um fato ruim nesse caso que acontece. E a mesma coisa acontece com outros livros dele, né? O It, a Coisa, por exemplo, é um livro de terror psicológico, suspense, que para além do terror em si, mostra muito sobre a amizade, como pessoas, como amigos podem juntos atingir e ir contra um mal específico. Então, assim, foi só um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu me lembro também, outro fato que o livro foi meu abrigo. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei numa escola, fiquei uma semana nessa escola, eu estava com meus 16 anos ali, e eu estava com o livro, eu não conhecia ninguém, eu levei um livro, fiquei no intervalo ali, lendo, acho que eu estava lendo Percy Jackson, se eu não me engano, o segundo livro do Percy Jackson e os Olimpianos. E aí eu estava lendo, cara, e eu me lembro das pessoas chegarem até mim por conta do livro. Né? Eu já fiz muitas amizades por conta de livro também. Às vezes eu tava quietinho no meu canto ali, né? Novato, mais tímido e tal, aquela fase da adolescência que a gente é mais tímido. E chegaram pessoas para conversar, para puxar assunto, começando pelo livro. Então assim, na fuga da realidade eu pude compreender e me inserir muitas das vezes na realidade, novamente. Então eu acho que a experiência literária, ela me trouxe e traz muitas vezes experiências que eu não teria com outro tipo de, vamos falar assim, narrativa, outro tipo de mídia, sabe? E assim, eu gosto muito disso. Eu gosto dessa experiência, dessa epifania, né? Vamos falar assim, desse algo que nunca é só alguém lendo um livro, tem mais ali dentro, sabe? Então, eu já cansei depois, assim, de ver gente livro que eu conheço e às vezes querer, você tá lendo esse livro, eu conheço, dentro do ônibus, por exemplo, ou às vezes nem querer interromper porque eu sei que a pessoa tá no momento dela, às vezes é o único momento que ela tem pra ler também, sabe? Mas de ter aquela experiência ali de, putz, velho, alguém tá lendo a coisa que eu gosto e aquilo é legal. De ter hoje essa visão de que, putz, às vezes aquilo ali tá sendo um abrigo de alguém. A gente não sabe o que aquela pessoa tá passando e ela tá encontrando na literatura uma forma de encarar outros mundos, outras realidades, ou até mesmo um passatempo qualquer, né? Às vezes sem superestimar demais a leitura, mas às vezes está sendo um passatempo, mas que é legal, sabe? Então assim, foi uma reflexão que eu tive depois da terapia de ontem e depois de ler esse poema da Anne, né? Eu ainda estou lendo o livro, estou gostando bastante. Tem outros poemas, pelo que eu vi aqui, que falam muito sobre a leitura, sobre a relação dela com a escrita também, como ajudou ela e ajuda ela também a colocar, como se diz, né? Desafogar as angústias da vida. E eu estou gostando bastante, recomendo também para vocês aí também. Mas eu quis gravar esse vídeo mais por causa disso. Falei, não, às vezes não é só comigo que o livro se tornou um abrigo e se torna abrigo diariamente. E se isso acontece com você também, deixa aí nos comentários se você já pôde passar um tempo vivenciando um livro assim, se fez diferença na sua vida, sabe? Como o livro ele te auxiliou em algumas vezes. E é legal porque às vezes as pessoas falam, não, eu li muito isso na minha infância, tal saga.
Então eu consigo perceber que, putz, aquilo ali naquela época, naquela fase da vida dela, serviu de abrigo para ela. Então comenta aí o que você leu, o que te falou, tipo, não, eu tô embarcado nessa história, eu tô nisso aqui mesmo, eu gosto disso aqui. Comenta aí, aproveita e curte esse vídeo, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E por favor, gente, me ajuda a compartilhar também, porque isso atinge mais pessoas. Atinge pessoas que gostam desse ramo literário, pessoas que às vezes não gostam, mas que aqui no canal também tem outras coisas, né? Rolês culturais, né? Algumas indicações também. Então assim, se inscreva, não perca não, esse vídeo aí é mais um vídeo da série Fragmentos Literários que eu trouxe aqui pra vocês. E tô gostando muito da experiência, espero que vocês estejam gostando também. E fica aí a reflexão de hoje, fechou galera? Faça do livro o seu abrigo. Tamo junto gente, até a próxima!